Recentemente, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas desejo tudo de bom para você. E esse tudo de bom, ou isso tudo de bom, só pode vir de um Deus que é bom e maravilhoso. Você crendo em Jesus e sendo salvo. Então, que Ele te abençoe no dia de hoje. Recentemente, como eu estava falando, eu recebi a recomendação de um vídeo no Instagram dessas caixinhas de perguntas, uma pessoa, um homem respondendo uma caixinha de pergunta. Eu nunca faço a caixinha de pergunta porque não ensina nada e a ninguém, né? Você só tem a capacidade de sequer construir uma linha de raciocínio, então você só joga pílulas e não dá nenhum ensino, nenhum ensinamento, não aprofunda em nada, é só a interação ali. Bom, e aí eu me deparei com um vídeo de um rapaz católico, não sei qual é a sua função eclesiástica, mas ele é católico, apostólico romano, e ele defendendo o purgatório. E pelo número de curtidas, pelas pessoas engajadas, e pelas suas outras postagens, eu decidi então fazer um comentário aqui com você para refutar essa heresia que é sustentada há muitos e muitos anos por uma instituição. Esse rapaz, ele fala o seguinte, presta atenção no que ele vai falar, eu não tenho nada contra ele, nada, absolutamente nada. Mas começo dizendo que o problema do católico apostólico romano é que eles defendem a instituição mais do que a Bíblia Sagrada. Então, defendendo o dogma da instituição, o tradicionalismo religioso, eles acabam distorcendo a própria Bíblia Sagrada. E não se apegam à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia se responde nela mesma. A teologia nos ensina a estudar a Bíblia Sagrada, a como analisar um texto. E se você tirar um texto do seu contexto, não analisando, em uma homilia, você tirar o texto de um contexto, não analisando a hermenêutica, você incorre no erro de pregar uma grande heresia. E as maiores seitas da história foram construídas a partir de uma heresia ou a partir de uma iluminação, uma revelação individual. Então, muitos católicos e teólogos católicos, hoje em dia, fazem isso, colocando o dogma, colocando a tradição, o tradicionalismo, a instituição acima da Bíblia Sagrada. Então, eu tenho alguns ensinamentos para vocês, mas vamos lá o áudio, não vou colocar a imagem dele, mas vou colocar o áudio, tá? Vai isso aqui, ó. Me mostra na Bíblia esse tal de purgatório. Então tá bom, tá aqui, ó. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 26. Asseguro-te que não sairás enquanto não tiveres pago o último centavo. Nesse momento aqui, Jesus está falando do purgatório. Porque do inferno ninguém sai. O inferno é eterno. Se a pessoa é condenada ao inferno, ela vai ficar lá por resto da eternidade, sofrendo as penas que lá tem. Agora, quando a pessoa está no purgatório, ela vai pagar suas penas temporais. As penas temporais são as consequências do pecado que ela cometeu. E aí, quando ela terminar de pagar essas penas temporais, ela vai para o céu, vai para a eternidade. Jesus disse isso aqui. A gente poderia também usar o livro de Macabeus, que não tem na Bíblia protestante, e tem pelo menos mais uns 4 ou 5 lugares na Bíblia que falam disso. Compartilha esse vídeo, me segue e comenta. Então vamos lá, vamos devagar, depois eu vou pausando aqui. Então a primeira coisa que ele vai falar, lembrem-se, por favor, meus irmãos, olhem todos os meus vídeos, todos os meus ensinamentos, todas as minhas análises, todas as notícias que eu estou avaliando, analisando com vocês. Não tenho o perfil de atacar pessoas, de atacar instituições, nada disso. Eu estou compondo um material para nossa plataforma de ensino, que é o Abaplay, sobre seitas e heresias. E esta em questão é uma heresia sustentada há muitos anos. Mas vamos à gênese, a origem da heresia purgatório. Primeira coisa que temos que falar é que purgatório, para eles, é um lugar de transição para a doutrina católica, ok? Que não encontrou amparo dentro dos primeiros teólogos da igreja. Os grandes teólogos, como o próprio Agostinho de Hipona, Orígenes, Jerônimo, tão aclamados pela própria igreja católica, quando falam da patrística, por exemplo, nenhum destes, discorrendo sobre o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 20 até o versículo 26, 27,
ele pega o versículo específico de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, versículo 26, quando ele diz: não sairás dali até que pagues a última quantidade, o último centavo. Todos estes teólogos da patrística que eu citei, e muitos outros, em suas homilias, discorrendo sobre as bem-aventuranças, sequer mencionaram a tal teoria do purgatório, de um estágio transitório onde você paga pelos seus pecados, então você é levado ao céu. Primeiro, tem muitas distorções e falta de aprofundamento teológico por parte desse moço. Não conheceu nada contra ele, aqui a questão é teologia. Mas vamos lá. Essa ideia do purgatório, ela surgiu com um papa, o Papa Magno, Papa Gregório Magno, entre os anos de 540 a 604 depois de Cristo. Em seus escritos, ele formulou essa ideia de um estágio transitório, depois do indivíduo morrer, onde ele paga por tais pecados. E depois de pagar, ele recebe, então, a sua carta de perdão, onde ele tem direito a elevar-se espiritualmente. Então ele vai para o céu. Isso foi foi criado ali, perto do ano 600 depois de Cristo, por um papa. Não ganhou muito amparo, inclusive pelo próprio Jerônimo, que traduziu a Vulgata. O próprio Jerônimo, que traduziu a Vulgata, refutou essa tese, refutou essa ideia, mas ali por volta do ano 600, o Papa Magno, Gregório Magno, criou essa ideia e depois foi sistematizada. Foi sistematizada onde? Onde? E eu faço a indicação de um filme para vocês. Esse filme se chama Em Busca da Carta Proibida. É um filme que você pode assistir com a sua família, por exemplo. Pode assistir com a sua família, ou você pode assistir o documentário da Reforma Protestante. Se você quiser, o lugar onde eu vejo esse filme, Rafael, no próprio Abaplay. Você vai no Abaplay, aqui, deixa eu mostrar para vocês. E você pode assistir esse filme. Então aqui na minha audiência tem muitos assinantes do Abaplay. Ó, aqui é o meu perfil, deixa eu clicar aqui no meu perfil. Bom, aí você vem aqui embaixo, ó, vai aqui embaixo. Cadê? Deixa eu vir aqui em filmes, ó, filmes. Você vem em Fé e Inspiração, vamos encontrar ele aqui. É um filme que você pode assistir com seus filhos, por exemplo, porque tem crianças, eles traduziram de um modo lúdico esse momento da história da Reforma Protestante. Em Busca da Carta Proibida. Em Busca da Carta Proibida é o filme que vocês devem assistir. Tá? Tem classificação de 12 anos, todos os conteúdos do Abaplay têm classificação, esse aqui é 12 anos, mas você pode assistir com seus filhos, não tem problema algum. Tá? Então, esse filme mostra ali a cobrança de indulgências, o purgatório, etc. Vale a pena. Então, lá por volta do ano 600, essa tese foi criada e ela foi sistematizada no Concílio de Florença, lá em 1431 até 1449, e depois no Concílio de Trento, de 1545 até 1563, naquele período ali de contra-reforma, tá? No período de contra-reforma. Lembrando a vocês que um dos motivos, né, pelos quais Martinho Lutero pregou as 95 teses foi justamente refutar a ideia das indulgências, onde o fiel pagava a indulgência para sair do purgatório. O purgatório foi uma tática histórica promovida pela Igreja Católica Apostólica Romana, a fim de escravizar as pessoas intelectualmente e espiritualmente. A religião foi utilizada para enriquecimento, onde um papa, no evento da construção da Basílica de Roma, eles precisavam de muito dinheiro, precisavam arrecadar impostos. E nessa tática, eles começaram a cobrar indulgências, onde os fiéis poderiam, os que estavam em vida, poderiam comprar as indulgências, eles poderiam garantir o seu terreno no céu, e também poderiam comprar a saída daqueles que estavam no purgatório, oferecendo então caridades para a igreja, comprando títulos da igreja, fazendo doações para a igreja. Porém, não para só aí não. Nessa ideia que eu falei para vocês da construção da Basílica
lá no Vaticano. Não é só isso, não. Essa ideia do purgatório, ela é uma evolução do misticismo no judaísmo. Calma, tá? Vamos devagar. É uma evolução do misticismo no judaísmo, onde vem de uma prática de consulta e oração àqueles que já morreram. E essa prática no judaísmo foi introduzida em Israel, principalmente depois do período de cativeiro babilônico, onde eles tiveram maior contato com as religiões pagãs, e os babilônicos tinham muitos magos, místicos e encantadores que faziam feitiços e consultavam os mortos. Isso está na história. Isso está na Bíblia Sagrada. O Deus Todo-Poderoso, o único Deus e verdadeiro Deus sobre todas as coisas, só existe um Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro utilizou os seus profetas, inclusive Moisés, quando escreve lá em Deuteronômio capítulo 18, dos 10 ao 12, para condenar aqueles que fazem orações, consultam os mortos, encantadores, necromantes, porque era uma prática das nações que estavam ao redor. Então era uma prática no Egito, era uma prática depois lá na frente no cativeiro babilônico, mas aqui especificamente das nações que estavam em volta da recém-criada nação de Israel, que eram nações místicas, eram nações que consultavam os mortos, que inclusive para ter as bênçãos espirituais ofereciam até os próprios filhos para estas entidades que tinham poderes inclusive do submundo. E essa ideia evoluiu, mas ela entrou no judaísmo a partir dos cativeiros, tá? A partir do contato com outros povos que tinham uma religião diferente do judaísmo. Você encontra também a Bíblia fazendo uma advertência clara e dura ao povo de Israel, lá em Isaías capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 20. O Senhor, usando o profeta Isaías, para repreender o povo, a fim de que eles não consultem magos, adivinhadores, aqueles que murmuram palavras sussurrantes, aqueles que inclusive fazem orações aos mortos, aqueles que buscam adivinhações aos mortos. Um outro texto muito conhecido é quando o Senhor rejeitou Saul, quando, no momento em que o profeta Samuel estava ausente e ele estava com muita dúvida, precisando de resposta, ele foi consultar o profeta Samuel, que havia morrido. E ele foi consultar uma necromante, foi fazer necromancia, consultar os mortos. Então a prática de consultar os mortos, fazer oração aos mortos, eu estou vindo aqui numa evolução com vocês. E a ideia do purgatório é uma ideia que evoluiu do misticismo no judaísmo. Não é uma ideia originariamente católica apostólica romana, mas foi sistematizada na Igreja Católica por volta do ano 600 depois de Cristo. Mas veja, ele fala o seguinte, olha, a ideia do purgatório, o purgatório está presente em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 26. De certo que digo que não sairá dali até que pague o último centavo. Bom, utilizar Mateus 5, 26 para o purgatório é o caminho de todo católico que acredita nessa tese furada, nessa heresia. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, por exemplo, eu estou aqui com uma pichita. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, nós devemos aprender a estudar a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada está acima da doutrina de uma igreja. A Bíblia Sagrada está acima do dogma de uma igreja. A Bíblia Sagrada está acima da tradição religiosa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inerrante e ela responde nela mesmo. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7 é a síntese da missão de Cristo. Cristo, em Mateus capítulo 5, começa fazendo uso da palavra feliz é o homem, bem-aventurado é o homem. Quando ele, no Sermão da Montanha, ele está falando das bem-aventuranças. Lembra de Salmo 1? Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, certo? Cristo está falando ali práticas, está nos ensinando práticas de justiça, prática de moralidade, prática de perdão, prática de reconciliação, prática de justiça. A síntese do evangelho é perdão, justiça e socorrer os necessitados. Jesus está traduzindo as bem-aventuranças, o evangelho, em contraposição, se opondo à doutrina dos religiosos, dos fariseus, que eram hipócritas,
eram desiguais, promoviam a injustiça em nome de uma justiça legalista, em nome de uma lei. Então Jesus, oferecendo que a nova lei é o amor, o perdão e a justiça, ele fala das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, esse rapaz utilizar, assim como muitos católicos, utilizar Mateus 5:25 para o purgatório, é uma aberração teológica. Por quê? Não cumpre nada da hermenêutica. Sequer, quando a gente analisa o texto de Mateus capítulo 5, versículo 26, pegando o original grego, nós vamos ver que não há referência alguma ao purgatório. Jesus está falando ali sobre perdão, Jesus está falando de ofensa, Jesus está falando de crime que um comete contra o outro. Inclusive a palavra só vai sair dali até que o último centavo seja pago. As palavras gregas utilizadas eram aquelas utilizadas para as pessoas que eram levadas até a prisão e ficavam ali pagando até as últimas quantias, os mínimos detalhes do dinheiro da época, até cumprir a sua pena naquela prisão. O texto está falando especificamente do pecado cometido um contra o outro. E depois, inclusive, na sequência do texto, Jesus vai falar da imoralidade. Jesus vai denunciar os fariseus que, por motivo torpe, os religiosos, por motivo banal, aceitavam que um homem se divorciasse de suas esposas. Se ela não se cozinhasse bem, se ela não estivesse bem arrumada, os caras simplesmente se divorciavam das suas esposas. E os religiosos assinavam embaixo do divórcio porque os mesmos recebiam quantia significativa de oferta. Eram a fonte segura da espiritualidade da salvação. Portanto, manipulavam as pessoas religiosamente. Então, Jesus, denunciando o pecado, ele fala assim, se você olhar para uma mulher com um desejo libidinoso, você já está adulterando, você já é um adúltero, está condenado, se você não se arrepender. Do mesmo modo, Jesus fala, quando esse rapaz aqui, católico, distorce o texto, ele fala do pecado que você comete contra o seu irmão. E ele fala, se você cometer esse pecado, o que vai acontecer é que você vai ser oferecido uma denúncia, o juiz vai te sentenciar e o oficial de justiça vai te jogar na cadeia. Está falando de cadeia literal, não está falando de cadeia espiritual, está falando de cadeia literal. Então, tirar esse texto do seu contexto é você promover uma heresia. Mas vamos lá agora, pausadamente, o que ele está dizendo. Vamos lá. Me mostra na Bíblia esse tal de purgatório. Então tá bom, tá aqui, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 26. Asseguro-te. Isso eu já expliquei para você. 25 e 26, o que a Bíblia está falando, o que Jesus está falando. Então, vejam, tirar o texto do seu contexto é um grande pretexto para uma heresia. E é o que ele fez. É como muitas pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada. Que não sairás enquanto não tiveres pago o último centavo. Nesse momento aqui, Jesus está falando do purgatório. Mentira, não está falando do purgatório. Se você olhar todo o texto, você vai ver que Jesus está falando do pecado de um irmão contra outro irmão. Jesus está falando das bem-aventuranças. Jesus está falando do evangelho. Jesus não poderia falar do purgatório porque o purgatório foi uma ideia criada e sintetizada, como eu já te expliquei, lá por volta do ano 600. E a própria Bíblia vai refutar essa ideia. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, quando aquele ladrão diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está falando do lugar de descanso. Ele está se referindo à salvação imediata. Ou seja, o homem creu em Jesus, reconheceu que Jesus era rei, era Senhor e Salvador, e se arrependeu. Jesus dá a ele direto a salvação. Jesus diz, é imediato, então você está salvo. Ainda hoje estarás comigo no lugar de descanso. Ok? Então, o que Jesus está falando? A salvação é imediata. Não existe isso de você passar por um estágio onde você pode ser purificado. A sua decisão deve ser em vida. Você fez aqui, você vai colher aqui. A não ser que aquilo que você fez aqui tenha um peso eterno, onde você será condenado eternamente. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Peraí. Porque do inferno ninguém sai. O inferno é eterno. Se a pessoa é condenada ao inferno, ela vai ficar lá por resto da eternidade, sofrendo as penas que lá tem. Agora, quando a pessoa está no purgatório, ela vai pagar suas penas temporais. Mentira, isso não existe. A própria Bíblia Sagrada desconstrói essa ideia. Por exemplo, Hebreus capítulo 7, versículo 27, diz assim, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. O escritor aos Hebreus está nos ensinando que Cristo ofereceu o seu sacrifício uma única vez
e pelo sangue de Cristo sendo derramado na cruz do Calvário, e por fé no sacrifício de Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Portanto, a salvação não vem de nós, é dom de Deus, só vem pela fé em Jesus Cristo. Então, uma pessoa, essa historinha que ele está contando, essa heresia, de que essa pessoa vai pagar pelos seus pecados ali, no purgatório, até ela evoluir, iluminar-se espiritualmente, isso é balela, isso é mentira. A própria Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 7, 27, desconstrói isso. Hebreus capítulo 9, versículo 12, falando sobre salvação, perdão só vem pelo arrependimento em vida, mediante ao sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 12, e diz assim: e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas por meio de seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo uma vez por todas, ou seja, é uma única vez, e acabou, obtendo eterna redenção. Lucas capítulo 23, versículo 43. E Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como eu te disse, o imediatismo da salvação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Temos confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Paulo está falando, depois ele vai dizer mais à frente, inclusive vai dizer, olha, morrer para mim é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro, porque vou estar com o Senhor. Paulo tinha consciência de que quando ele morresse, estaria com o Senhor imediatamente, quebrando, portanto, a ideia de que estaria num estágio transitório. Não existe isso. Filipenses, olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu vou partir e vou estar com quem? Vou estar com Cristo. Vejam, a parábola do rico e o Lázaro. Eles mudaram de lados, mudaram de posição. O rico pôde mudar de posição. O rico que queria, inclusive, pedir na parábola, na história, pedir para que a sua família que estava aqui, viva ainda na época que Cristo contava essa história, para que eles pudessem ser alertados de mudar os seus caminhos, de mudar os seus caminhos em vida. Esse homem, ele estava num estágio transitório, esse homem estava num lugar onde ele podia evoluir, iluminar-se, arrepender-se dos seus pecados. Não, e Lázaro estava onde? Estava no seio de Abraão, no lugar de descanso. Então vejam, essa ideia do purgatório, biblicamente, ela é falha, ela é herética. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A Bíblia responde, irmãos, todas essas questões. A Bíblia diz assim, ó, morreu, segue-se o juízo. Ao homem é dado uma única vez. Morreu, segue o juízo. Então essa ideia de que você está lá foi ótimo para a Igreja Católica. No período das trevas, na Idade Média, foi ótimo para a Igreja Católica. A instituição enriqueceu como nunca. A instituição teve dinheiro, inclusive, para controlar governos, controlar povos, controlar várias organizações, construir sociedades secretas. Foi maravilhoso para a Igreja. Mas, biblicamente, é uma heresia para manipular, na época da Idade Medieval, os nobres, para poder, inclusive, escravizar as pessoas intelectualmente e religiosamente. Então, este foi um dos motivos da Reforma Protestante, inclusive. E ele vai seguir, ó. As penas temporais são as consequências do pecado que ela cometeu. E aí, quando ela terminar de pagar essas penas temporais, ela vai para o céu, vai para a eternidade. Jesus disse isso aqui. A gente poderia também usar o livro de Macabeus, que não tem na Bíblia protestante, e tem pelo menos... Provavelmente ele está citando o texto de 2 Macabeus, capítulo 12, quando ele fala de Macabeus. Por que Macabeus não pode ser mencionado? Porque Macabeus não é no Antigo Testamento, na Bíblia Católica. Macabeus não é um livro divinamente inspirado pelos próprios judeus. Os judeus não reconhecem o livro de Macabeus, 1 e 2 Macabeus, como livros divinamente inspirados. Na própria Igreja Católica, a Bíblia Católica tem os livros de Macabeus como deuterocanônicos. São livros que são utilizados como fonte de consulta histórica, porque eles são questionáveis do ponto de vista histórico, da sua originalidade e da inspiração divina acerca do livro de Macabeus. Por isso que eu deixei essa questão para vocês. Então, o que a gente consegue tirar daqui de lição? Texto sem contexto é pretexto para heresia.
Você deve conhecer a Bíblia Sagrada. Você deve ler as Escrituras, dominar as Escrituras. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, a redenção, não vem por obras, vem pela fé, a fé no Filho de Deus. E essa fé no Filho de Deus faz você, em vida, produzir frutos dignos de arrependimento. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam, essa ideia de que você vai ter um estágio transitório foi uma estratégia utilizada pela Igreja Católica, um recurso maravilhoso para a instituição manipular os nobres e arrecadar fundos, que deu muito certo do ponto de vista da instituição, mas é uma grande heresia. Lembre-se, se você não quiser ficar com as minhas palavras, busque os próprios pais da igreja. É claro que eles alguns irmãos, pela falta de conhecimento, vão colocar o dogma, a instituição, acima da Bíblia Sagrada. Eu espero que você não faça isso. Não acreditou no que eu estou falando? Pega os versículos, pega o versículo que esse rapaz citou e leia você. Leia o texto como um todo. Você vai falar, é impossível esse cara fazer isso aqui. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. E essa é mais uma heresia que foi sustentada historicamente. Espero que você tenha gostado disso. Reforço, não tenho nada contra este rapaz e não quero fazer um embate, uma batalha, nada disso. Só quero que você não caia em engodo. Não quero que você seja manipulado por sofismas. São mentiras, né, envelopadas como se fossem verdades. Mas essa ideia é mentirosa. Paro por aqui. Um abraço. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.